Olá a todos. O meu nome é José Nunes Pereira. Bem-vindos à Universidade de Eleven. O B-vitrol da Bileven é um polifenol extraído da uva, em especial da casca e das sementes das uvas pretas. Os polifenóis são uma classe de compostos bioativos e as pesquisas das últimas décadas apontaram para um papel fundamental deste suplemento na promoção da saúde e prevenção de várias doenças. Nesse cenário, os polifenóis são peças-chave na preservação da saúde, em especial a saúde cardiovascular. A substância base do B-vitrol chama-se resveratrol. E nós vamos fazer um pequeno resumo de como os investigadores chegaram à conclusão de que o resveratrol é um dos mais poderosos antioxidantes e um dos mais estudados produtos anti-envelhecimento. O projeto Mónica parece nome de mulher, mas na verdade é a sigla em inglês de um estudo multinacional que significa monitoramento das doenças cardiovasculares. Este projeto foi criado no início de 1980 pela Organização Mundial de Saúde e realizado em muitos centros de investigação em todo o mundo para monitorar tendências em doenças cardiovasculares e relacioná-las com fatores de risco na população durante um período de 10 anos. Ele foi desenhado para explicar as diversas tendências da mortalidade por doença cardiovascular que foram observadas a partir da década de 70. No total, participaram 32 centros colaboradores da Mónica em 21 países. O intervalo de idades da população incluída foi de 25 a 64 anos, num total de 10 milhões de homens e mulheres. A coleta de dados demorou 10 anos. Foi concluída no final da década de 90 e os principais resultados foram publicados nos anos seguintes. Então, qual foi o facto surpreendente que alarmou todos os investigadores? É bem sabido que comer gorduras saturadas, fumar e ser sedentário, entre outras coisas, são fatores de risco para doenças do coração. Os franceses, quando comparados com outros povos do mesmo nível socioeconómico e cultural, são mais sedentários, fumam mais e comem mais gorduras saturadas. Os queijos, patês, manteigas são muito usados na culinária francesa e, no entanto, neste estudo, os franceses apresentaram menos de metade dos problemas cardiocirculatórios que todos os outros participantes do estudo Mónica. Por isso, esse resultado começou a ser conhecido como o paradoxo francês. Os especialistas deste estudo verificaram então que os franceses ingeriam à refeição vinho tinto. Vinhos franceses, que habitualmente são muito ricos em polifenóis, e em especial essa substância chamada de resveratrol. A divulgação do paradoxo francês foi feita inicialmente nos Estados Unidos no programa 60 Minutos da rede TV CBS, em novembro de 1991, feito pelo Dr. Serge Renaud. Esse programa teve uma grande repercussão que, aliás, continua até aos dias de hoje, tanto na mídia leiga como na mídia científica. E em julho do ano seguinte, a prestigiada revista médica The Lancet publicou o artigo The French Paradox, o paradoxo francês, assinado pelo Dr. Serge Renaud e o seu colega Dr. Lord Geril. Eles apresentaram à comunidade científica os seus dados e conclusões, que foram os seguintes: a ingestão leve e moderada de bebida alcoólica, sobretudo vinho tinto, reduz o risco das doenças e da mortalidade cardiovascular de 40% a 60%.
As maiores diferenças verificadas foram entre França e os Estados Unidos. As mortes por doença cardiovascular nos Estados Unidos foram 2,5 vezes superiores às registradas em França, enquanto o consumo de vinho era 8 vezes superior no caso dos franceses. A partir daí, vários médicos, em especial cardiologistas, começaram a sugerir aos seus doentes beber um copo de vinho tinto à refeição, porque ajudaria a reduzir o risco de doença cardiovascular. Muitos outros estudos se iniciaram nessa altura, visando descobrir todas as potencialidades do resveratrol. Vamos analisar as duas principais linhas de estudo. É evidente que todos os outros estudos que a partir daí se realizaram chegaram a uma conclusão. A concentração de resveratrol em um copo de vinho é infinitamente menor do que a que se consegue extraindo diretamente o resveratrol da uva. Por isso, foi necessário extrair da uva diretamente essa substância, o resveratrol. É que, para chegar a uma dosagem ideal do resveratrol para usar nesses estudos, seria necessário que o doente ingerisse 150 a 200 taças de vinho tinto por dia. Por isso, hoje em dia, ninguém recomenda a ingestão de vinho como protetor cardiovascular, mas sim o extrato de uva em forma de suplemento com resveratrol. O professor David Sinclair é investigador na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele estudou os efeitos do resveratrol por mais de 12 anos. Em 2006, a equipa de Sinclair publicava os primeiros resultados que sugeriam que o resveratrol era capaz de prolongar a vida de ratinhos em laboratório. Segundo Sinclair, o resveratrol agia estimulando a atividade de uma proteína chamada SIRT1 ou sirtuína 1. Ele descobriu que as sirtuínas protegem o organismo de doenças ligadas ao envelhecimento, como o cancro, Alzheimer, diabetes e outras. Nos experimentos que ele realizou, verificou que quem usa resveratrol é relativamente imune aos efeitos da obesidade e da velhice e concluiu que o resveratrol aumentava a longevidade. Como é que isso acontece? Melhorando o desempenho das mitocôndrias, que são as baterias das nossas células. Com a idade, elas começam a ter problemas de funcionamento. E o facto da SIRT1 as conseguir recarregar, digamos assim, tem efeitos profundos sobre a saúde. Restava, porém, a questão de saber se o resveratrol estimulava mesmo diretamente a SIRT1 e tinha efetivo potencial terapêutico, ou se o seu efeito era apenas uma miragem experimental. Então, num novo estudo, os cientistas puseram um fim a esse debate. Primeiro, mostraram que o resveratrol ativa mesmo a SIRT1 em presença de moléculas naturalmente produzidas pelas células vivas. Nessa altura, os investigadores divulgaram os resultados e as conclusões foram estas. Descobrimos uma assinatura da ativação que se encontra de facto nas células e que não exige qualquer composto sintético, mas somente o resveratrol. Existem muitas linhas de estudo sobre o resveratrol, desde que esta substância despertou a atenção científica em meados da década de 90. Vamos analisar as principais evidências deste poderoso antioxidante da B11. Parece um paradoxo, mas o oxigênio, que é indispensável à vida, também desempenha um papel determinante no processo de envelhecimento. Na verdade, nós envelhecemos porque oxidamos. O oxigênio tem um papel fundamental para o metabolismo celular, ou seja, a capacidade das células produzirem energia. No entanto, durante esse processo formam-se muitos átomos de oxigênio, os chamados radicais livres, que por serem muito instáveis têm tendência a associar-se rapidamente a outros átomos e, como consequência disso, as células dos diversos tecidos do nosso corpo
podem ser danificadas. A oxidação, que ocorre naturalmente em todos os organismos vivos, é em si mesma também o envelhecimento. No entanto, a sua intensidade depende da nossa herança genética, mas é, sobretudo, causada pelo nosso estilo de vida. Nesse fenómeno da oxidação, que produz radicais livres, o que normalmente sentimos são as consequências dessa oxidação, que, de um modo geral, são as alterações associadas ao processo natural de envelhecimento. Mas está também cientificamente comprovado que algumas das doenças mais incapacitantes ou mortais estão associadas à oxidação, como, por exemplo, o caso dos enfisemas, das retinopatias, dos acidentes vasculares cerebrais, dos infartos de miocárdio, algum tipo de afecções reumáticas e até o próprio câncer. Devido às suas propriedades antioxidantes, o resveratrol é um suplemento importantíssimo para baixar a pressão sanguínea. Uma revisão científica de 2015 concluiu que o resveratrol ajuda a reduzir a pressão exercida nas paredes das artérias. Esse tipo de pressão é chamado de pressão arterial sistólica e aparece como o número maior nas leituras da nossa pressão arterial. A pressão arterial sistólica geralmente aumenta com a idade, à medida que as artérias endurecem, e por isso, quando está alto, é um fator de risco para a doença cardíaca. O resveratrol pode realizar este efeito de redução da pressão arterial, ajudando a produzir mais óxido nítrico, o que faz com que os vasos sanguíneos relaxem e permitam um melhor fluxo de sangue. Vários estudos sugeriram que os suplementos com resveratrol podem alterar as gorduras do sangue de uma forma saudável. Num estudo de 2016, muito recente, envolvendo pessoas com uma dieta rica em proteínas e gorduras poliinsaturadas que usaram resveratrol, os pesquisadores descobriram que os níveis médios de colesterol total e o peso corporal diminuíram e os seus níveis de colesterol HDL, o chamado colesterol bom, aumentaram. O resveratrol parece influenciar os níveis de colesterol, reduzindo o efeito de uma enzima que controla a produção desse colesterol. Como antioxidante, também pode diminuir a oxidação do colesterol LDL, o chamado colesterol ruim. A oxidação das LDL contribui para o acúmulo da placa, chamada placa de ateroma, nas paredes das artérias. Em um outro estudo, os participantes receberam extrato de uva rico em resveratrol e após 6 meses de tratamento, o LDL desceu 4,5% e o LDL oxidado diminui 20% em comparação com os participantes que tomaram placebo, ou seja, uma substância inerte, sem nenhum tipo de efeito terapêutico. A pele é provavelmente o órgão que mais sofre com esse processo de oxidação, atacando as células e produzindo uma destruição muito grande de alguns componentes vitais, como, por exemplo, o colágeno, a elastina, entre outros. É essa agressão do tipo oxidativa que leva à formação desses radicais livres e promove uma aceleração no envelhecimento que culmina com a perda de brilho, diminuição da elasticidade, o enfraquecimento dos músculos, a deficiência na visão e na audição, por exemplo. A capacidade do resveratrol para prolongar a vida útil em diferentes organismos tornou-se uma importante área de pesquisa liderada, como já dissemos, pelo professor David Sinclair. Há evidências de que o resveratrol ativa certos genes que impedem as doenças do envelhecimento. Isso funciona da mesma forma que a restrição calórica, o que é um mecanismo muito promissor para prolongar o tempo de vida, porque mudam a forma como os genes se expressam. Uma revisão de estudos que exploram essa conexão descobriu que o resveratrol aumentou a vida útil em até 60% dos organismos estudados.
Vários estudos sugeriram que o resveratrol pode ajudar a abrandar o declínio cognitivo relacionado à idade. Isso pode ser parcialmente devido à atividade antioxidante e anti-inflamatória do resveratrol. Parece interferir com fragmentos de proteína chamado beta-amiloides, que são cruciais para formar as placas que são uma marca registrada da doença de Alzheimer. Além disso, este composto pode desencadear uma cadeia de eventos que protege as células cerebrais de vários danos. Embora essa pesquisa seja muito intrigante, os investigadores continuam investigando o uso do resveratrol e os seus benefícios para o nosso cérebro. O resveratrol mostrou ter vários benefícios para a diabetes. Estes benefícios incluem aumentar a sensibilidade à insulina e prevenir complicações de diabetes. Uma explicação sobre o funcionamento do resveratrol é que pode parar a enzima que transforma a glicose em sorbitol, um álcool de açúcar. Quando o sorbitol aumenta demais em pessoas com diabetes, ele pode criar estresse oxidativo que é prejudicial às células. No final, é uma série de benefícios do resveratrol que se combinam para ajudar pessoas com diabetes. Além disso, está demonstrado que o resveratrol pode proteger contra o estresse oxidativo. A sua ação antioxidante pode ajudar a proteger contra o estresse oxidativo, o que causa algumas das complicações da diabetes. Ajuda a diminuir a inflamação. Pensa-se que o resveratrol diminui a inflamação, um contribuinte importante para doenças crónicas, que inclui também a diabetes. Ativa o MPK, que é a proteína quinase ativada. Esta é uma proteína que ajuda o corpo a metabolizar a glicose. O AMPK ativado ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue baixos. O resveratrol pode até proporcionar mais benefícios para pessoas com diabetes do que aqueles que não possuem essa doença. Os pesquisadores afirmam que o resveratrol pode ser usado para ajudar a tratar a diabetes, mas, sobretudo, é excepcional para evitar as complicações da diabetes no futuro. A artrite é uma afecção comum que causa dor nas articulações e perda de mobilidade. Vários suplementos estão sendo estudados como uma forma de tratar e prevenir a dor nas articulações. Hoje sabemos que, quando tomado como suplemento, o resveratrol pode ajudar a proteger a cartilagem da deterioração. A degradação da cartilagem pode causar dor intensa nas articulações e é um dos fatores principais dos sintomas da artrite. Num estudo, foi injetado diretamente resveratrol nas articulações do joelho de pessoas com artrite e comprovou-se que essas pessoas sofreram menos danos na sua cartilagem. Outras pesquisas sugeriram que resveratrol tem esse potencial de reduzir a inflamação e prevenir danos nas articulações. O resveratrol foi também estudado pela sua capacidade de prevenir e tratar o câncer. Nesses vários estudos, demonstrou combater vários tipos de células cancerosas, incluindo o câncer gástrico, câncer do cólon, câncer da pele, câncer da mama e o câncer da próstata. Mas como o resveratrol pode combater células cancerígenas? Pode inibir o crescimento das células cancerosas, impedindo que as células se multipliquem e se espalhem. O resveratrol pode alterar a expressão genética, ou seja, pode alterar a expressão génica em células cancerógenas para inibir o seu crescimento e pode ter efeitos hormonais também. O resveratrol pode interferir com a forma como certos hormônios são expressos, o que pode impedir a disseminação de cânceres dependentes de hormônios. Num estudo que finalizou já neste ano de 2017, os cientistas descobriram que o resveratrol, em conjugação com a metformina, uma droga frequentemente prescrita para combater a diabetes tipo 2, tem muitos benefícios neuroprotetores de uma dieta e exercício de baixa caloria. Em um estudo publicado no Jornal de Gerontologia, cientistas do Virginia Tech, Carilion Research Institute
e colegas mostraram que o resveratrol preserva as fibras musculares à medida que envelhecemos e ajudamos a proteger as conexões entre os neurónios, chamados sinapses, dos efeitos negativos do envelhecimento. Bevitrol é o suplemento com resveratrol que você deve usar. Bevitrol da B11. Porquê? Concentração mais adequada de resveratrol. Processo de fabrico tecnologicamente mais avançado. Investigação desenvolvida em laboratório próprio de investigação e desenvolvimento e um rigorosíssimo controle de qualidade. Hoje falamos de Bevitrol. Nós voltamos a ver-nos no nosso próximo episódio.